Olá amigos, olá amigas, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Tom, esse é o canal Aqua Home e hoje a gente retoma um assunto que a gente já vinha tratando em outros vídeos, que é sobre criação de tenebro para criadores de peixe e aquaponistas. E o assunto de hoje é fontes de umidade, que a grosso modo a gente pode resumir como a água dos tenebros, ou a forma de se fornecer a umidade ou a água para os tenebros. Então, no vídeo de hoje, a gente vai tratar dos seguintes assuntos. Qual é a melhor fonte de umidade para os tenebros? Será que existe alguma fonte de umidade melhor do que outras? Quais são as características de uma boa fonte de umidade? Vamos exemplificar, mostrar quais são as fontes de umidade mais comuns, aquelas mais utilizadas pelos criadores. Vamos mostrar também outras fontes de umidade, chamadas aqui de alternativas, mas outras fontes que o pessoal também utiliza. Não são as mais comuns, mas também são bastante utilizadas. Vou mostrar também outras, além dessas alternativas, outras fontes de umidade que eu já testei, que já não são alternativas, não são comuns, são um pouco diferentes do que o pessoal tem costume de usar, mas que eu já utilizei aqui, vou dar meu parecer se são boas ou não. Por fim, vamos apresentar também qual é o método, a maneira, como é melhor fazer esse fornecimento dessa fonte de umidade, ou seja, como fornecer ela lá na caixa dos tenebros. E nesse mesmo contexto, falar sobre o tempo para troca. Existe um tempo máximo, mínimo? Qual é esse tempo para se trocar a fonte de umidade fornecida num dia por uma nova? Acompanhe o vídeo aí. A resposta à primeira pergunta que a gente sempre faz aqui nos nossos vídeos, qual é a melhor fonte de umidade para tenebros? A resposta é aquela padrão que você que está acompanhando esses vídeos já aprendeu. É aquela que você tem disponível aí na sua propriedade e de preferência de forma gratuita. Muitos criadores, eu já vi isso seja em vídeos na internet ou em grupos do WhatsApp de discussão, o pessoal discute muito, essa fonte é melhor que aquela, porque eu forneci essa deu certo e aquela não deu, e aí um outro criador chega e contradiz, não, porque essa que você não acha bom, eu acho. Enfim, existe muito essa discussão. E a resposta a todos esses criadores é a seguinte, existe sim características de uma boa fonte de umidade, que torna ela, dá para dizer assim, um pouco melhor ou um pouco menos melhor, se é que essa expressão existe, do que outra. Mas, a grosso modo, a melhor é aquela que você tem disponível e preferencialmente gratuita, ou então muito barata. Não adianta, de uma forma assim, dizer que cenoura é uma melhor fonte do que cana-de-açúcar, se você precisa comprar cenoura, pagar R$8 o quilo, e cana-de-açúcar você tem na sua propriedade de graça. Então, para você que se encaixa nessa condição, a cana-de-açúcar é muito melhor do que a cenoura. Existem algumas fontes de umidade, como a gente vai ver, que tem pontos ruins, vamos dizer assim, que não são melhores. Por exemplo, pegando esse gancho no exemplo que eu dei, a cana-de-açúcar ela tem um ponto que é ruim, ela atrai formigas. Então esse seria um aspecto ruim dessa fonte de umidade, mas ela tem outros bons também, né? Isso acontece com todas elas. Então, de uma forma geral, a gente pode dizer assim que a melhor é aquela que você tem disponível, preferencialmente gratuita ou a um preço muito barato. Quais são, então, as características de uma boa fonte de umidade, ou que torna uma fonte de umidade boa para o seu tenebro, para você fornecer ao seu tenebro, além do fato, né, como a gente já disse, a gente até vai ver aqui, da questão de você ter ela disponível de uma forma gratuita ou muito barata. Primeira característica, tem que ser uma fonte de umidade que não desidrata. Desidratar aqui a gente tem que entender no sinônimo de secar, que ela não seca, ela não desidrata, não perde água, muito fácil. Eu coloquei aqui, estão vendo aí no slide, ela seca, né? Tem esse então desidrata, tem esse sinônimo de seca, de secar. E coloquei como exemplo a folha de moringa, que foi uma que eu testei aqui. A folha de moringa, numa época quente e seca, com baixa umidade do ar, você fornece num dia, no outro dia ela está totalmente seca, ou seja, sem umidade nenhuma. Então ela não é uma boa fonte de umidade nesse conceito aqui, nesse requisito, porque ela desidrata, ela seca fácil. E essa característica a gente tem notado muito com relação a folhas.
Alface, por exemplo, que é uma folha que é muito dada, muito fornecida, uma das mais utilizadas, ela também tem essa característica. De acordo com a forma que você corta, talvez muito pequena, e folhas de outras árvores ou de outros cultivos que você possa ter ideia de fornecer ou ver alguém fornecer, a folha em geral, ela tem esse problema. Como regra, não são todas também, mas ela desidrata fácil, ela seca fácil. Isso acontece também com uma das fontes muito utilizadas, que é a batata doce. A batata doce, se você corta em fatias finas e o tenebro não consome, aí no máximo 2 dias ela seca. Isso é uma característica que eu não vejo o pessoal destacar muito, mas a minha experiência aqui, por bem mais de uma vez, mostrou isso. Ela é uma fonte de umidade que é muito boa, tem vários aspectos legais, mas nessa parte da desidratação ela seca fácil. Então você acaba, por exemplo, se você pôr principalmente em excesso, e o excesso assim seria nesse contexto aqui, que o tenebro não consuma em 2 dias, no terceiro dia em diante vai sobrar tudo lá, vai estar tudo seco. Você vai ter que retirar, vai ter que criar um retrabalho, criar um trabalho extra. Por isso que o que desidrata fácil não é uma boa característica de uma fonte de umidade. A segunda é o contrário da primeira. Então, uma boa fonte de umidade ela não pode ser excessivamente úmida, verter muita água, ou ela tem muita água. Também, em razão de que ela apresenta uma característica, essas que são extremamente úmidas, de que fermenta rápido, apodrece muito rápido. Um exemplo clássico é o tomate. Mas tem outras, por exemplo, o pepino, de acordo com a forma que você fornece também, ele tem essa característica de ser muito úmida. A melancia também, apesar de que tem maneiras, a gente vai ver no final do vídeo ainda, como fornecer, que você pode fornecer, mesmo essas fontes excessivamente úmidas, de uma forma que diminui um pouco essa característica ruim, quando ela é excessivamente úmida. Então você tem que tentar evitar, se for possível, essas fontes de umidade que são excessivamente úmidas, que tem muita água, pelo fato de que ela fermenta muito rápido e pode estragar o teu substrato. A gente falou sobre substrato no vídeo anterior. A outra característica, que foi o que a gente já detalhou, para uma boa fonte de umidade ser boa para você, ela tem que ser acessível, e essa acessibilidade tem que se caracterizar por ela ser gratuita para você, ou seja, você tem aí na tua propriedade de graça, ou ser barata para comprar. Uma outra característica de uma boa fonte de umidade, e que boa parte delas tem, e você consegue muitas vezes isso fornecendo não sempre a mesma, mas variando, por isso que tem esse termo aí, variabilidade, são fontes de umidade que fornecem nutrientes e vitaminas para os seus tenebros, ou seja, não é apenas água. Porque o tenebro ele não vai apenas extrair a água dessa fonte de umidade, ele vai comer, ele vai se alimentar dessa fruta, desse vegetal, desse resto de fruta ou vegetal que você coloca aí. Então ele vai comer, vai se alimentar. Então, se ele tiver essa característica que fornece nutrientes e vitaminas, ou seja, ela sendo nutritiva para o seu tenebro, melhor ainda. E uma outra característica de uma boa fonte de umidade é quando ela é consumida no prazo de troca. A gente vai falar do prazo de troca depois, mas seja seu prazo de troca 2 dias ou 5 dias, essa fonte de umidade ela é quanto mais boa ou quanto melhor, ela é assim se ela for consumida nesse prazo de troca, que não restem sobras dessa fonte de umidade que você colocou. É sinal que os tenebros gostam dela, então isso é uma outra característica, está junto aqui, mas é uma outra característica, ou seja, os tenebros gostam e se alimentam bem dela. A gente vai falar sobre uma que eu testei e que eu percebi que o tenebro não gosta no outro slide. Então assim, se o tenebro consome normalmente nesse teu prazo de troca e sobra muito pouca coisa ou nada para você retirar ali como um resíduo, é sinal de que é uma boa fonte de umidade. Vou passar aqui 2 dicas que eu já observei aqui sobre essa questão, fontes de umidade. A primeira, a gente já falou sobre isso em outros vídeos, é que as larvas, tanto as larvas como os besouros dos tenebros, eles possuem capacidade de retirar a umidade do ar. Isso gera a segunda dica. Por isso, você não deve exagerar na quantidade de umidade, fonte de umidade que você fornece para o seu tenebro. Menos é mais. É o princípio aqui. Então, ao invés de você ter dúvida em se fornecer 2 ou 4 partes de uma fonte de umidade, coloca 2 e começa a observar. Aí você vai verificar, se for muito pouco, a próxima vez você tenta 3, mas sempre comece pelo menos. Por quê? Porque o tenebro não vai morrer pela falta de fonte de umidade, a não ser que for algo muito excessivo.
E como eles têm essa capacidade de retirar a umidade do ar, principalmente em climas mais úmidos, a fonte de umidade, aquela que duraria 2 dias, pode durar 5 ou 6. Então sempre opte por fornecer um pouco menos, ao invés de exagerar. Vamos falar agora sobre alguns exemplos de fontes de umidade, falar das mais comuns primeiramente, aquelas que são mais usadas profissionalmente. Uma delas é o poliacrilato de sódio, ele é o hidrogel, provavelmente muitos de vocês já ouviram falar. É um pozinho branco que se compra e que você mistura na água. Uma colher de chá, aquela colherzinha pequena desse hidrogel, ele consegue fazer 2 litros de gel. Você coloca esse pozinho, um pozinho branco, né, o poliacrilato na água, mistura e essa água vai ficando sólida, vai virando como se fosse um gel mesmo. E aí esse gel você vai fornecer aos seus tenebros. Agora, você que vai criar de uma forma amadora aí, ou caseira, para você fornecer aí para os teus animais, ou mesmo vender o excedente, não compensa investir. Comprar o poliacrilato de sódio. A não ser que você queira testar, enfim, mas seria uma opção. Existem muitas outras maneiras de você fornecer fonte de umidade gratuita, sem precisar investir e gastar. Mas é uma forma de você fornecer uma fonte de umidade limpa, sem nenhum tipo de contaminação, e de uma forma mais padronizada. E é muito utilizado, principalmente profissionalmente. Uma outra que o pessoal utiliza muito é a abóbora. Abóbora cortada, né, em fatias ou rodelas pequenas. É bastante utilizada no mundo todo. Assim como a abobrinha, que é aquela abóbora que você consome verde, também no mesmo sentido, é bastante utilizada. A cenoura é outra muito utilizada também, você já viu aí imagens anteriormente dela. Verduras, principalmente couve, alface, eu não coloquei aqui, mas o repolho também é bastante utilizada. Na China o pessoal utiliza muito. Eu não gosto muito, testei aqui, não gostei. Eu acho que tem outras opções melhores para o nosso uso amador ou doméstico. Mas é muito utilizada também a verdura. O pessoal normalmente que utiliza fornece cortadinho, assim, picadinho, bem pequeno. Batata também, tanto a batata chamada inglesa, né, que é a batata comum, a batata branca, como a batata doce também, bastante utilizada. E a cana-de-açúcar. Eu acho que essas aí, se pudesse fazer um resumo das mais utilizadas, principalmente para quem cria profissionalmente, são essas aí. Outras fontes de umidades, aí mais alternativas, chamadas de alternativas, que não são tão utilizadas como as primeiras, mas também que o pessoal utiliza. O algodão molhado, que nada mais é do que aquele algodão que você compra na farmácia, você umedece ele com água e coloca lá para os tenebros extrair a água dele. Spray no substrato. O que é esse spray no substrato? Você coloca a água num spray e faz o spray dele em cima da fonte de umidade, ali da ração ou do farelo que você fornece. Isso é um pouco complicado de se indicar para quem está começando, porque se você errar na dosagem aqui, exceder, pode mofar, pode fermentar o teu substrato, você pode criar um problema. Mas para quem já tem experiência e quiser testar, é uma alternativa também. A única vantagem que eu vejo nesse spray de substrato é se você não tiver nenhuma outra. Então você pode colocar uma água num spray e espirrar lá no seu substrato, tomando cuidado de que não seja água clorada, água da torneira. Se for água da torneira, for a única opção que você tem, você tira da torneira e deixa para fornecer no outro dia. E você pode colocar alguns tipos de vitaminas nesse spray. O pessoal utiliza muito Vitagold ou vitamina C. Então, nesse aspecto, acho que seria uma boa opção. Você querendo fornecer uma vitamina para os seus tenebros, você pode utilizar o spray. Outras opções são laranja e limão, tomando cuidado de que são fontes de umidade com bastante água, bastante úmidas. Então tem que ser fornecido com cuidado, ou com a casca, ou então em rodelas bem finas em cima do papelão. Pepino tem a mesma característica que eu falei da laranja e do limão, bastante úmido, então tem que ter cuidado. E muitos fornecem o pão, que apesar de eu não considerar o pão uma fonte de umidade, eu acho que ele é mais um alimento alternativo, tanto que o pessoal utiliza a farinha de rosca, que é feita com o pão como um substrato e não como fonte de umidade. Mas muitos caracterizam ou consideram o pão como se fosse uma fonte de umidade também, por isso que eu trouxe aqui. Algumas fontes de umidade diferentes dessas que eu falei, que eu já testei aqui. Madeira. É exatamente isso, madeira verde. Eu coloquei aqui o exemplo da moringa, que foi o que eu utilizei. Cheguei a utilizar outras também, mas a maior experiência que eu tive aqui foi com a moringa, que basicamente se resume a cortar
pequenos galhos, troncos da moringa com aí 3 centímetros de diâmetro no máximo. Também aí com uns 5 centímetros de comprimento. Então 3 de diâmetro, 5 de comprimento, no máximo, menos que isso também. E colocar lá, na falta de outra fonte de umidade, colocar lá que o tenebre ele vai se alimentando dessa madeira. A moringa, para quem conhece, sabe que é uma madeira bastante mole, então ele consegue comer e digerir ela com facilidade. Eu vou mostrar isso na parte prática, eu acredito que eu tenha filmado isso. Na parte prática, o próximo vídeo, eu vou mostrar isso. É uma fonte de umidade alternativa e interessante que eu já testei aqui, eu acho que funciona bem. Não tem nenhum risco de fermentar, nem nada assim, por ser madeira. Outras que eu utilizo aqui muito, diariamente, eu acho que eu já até mostrei em alguns vídeos aí anteriores, que é o borra do café, que é nada mais do que aquele coador de café com a borra dentro, depois de passar, passar o café. Ou cápsulas do café também, já utilizados em máquina, você passa a cápsula, né, o café, e fornece lá a cápsula, tomando cuidado de se for fechado com alumínio, você abrir aquela parte que é fechada com alumínio para o tenebre poder entrar e comer. Ele acaba com a borra do café, com o pó, come tudo. Tem que saber fornecer também, principalmente se é a borra, com o coador, fornecer principalmente em cima de uma superfície que absorva um pouquinho ali do excesso de umidade, como um pedaço de papelão, é normalmente que eu utilizo, mas funciona muito bem. Outras fontes de umidade que eu utilizo muito aqui, como eu não tenho hoje ainda uma produção específica de uma fonte de umidade para tenebre, eu utilizo muito restos de frutas que a gente usa para alimentação. Então eu coloquei aqui cascas de frutas em geral, resíduos da cozinha que iria para a composteira. Veja que eu não estou falando de lixo, ou seja, você não vai armazenar ali tudo de qualquer forma, deixar 10 dias para fermentar esse material e depois jogar lá para os tenebres. Não, não é isso. São cascas de frutas ou restos de fruta que você não utilizou na sua alimentação, até caroços mais moles em algumas situações, que após você utilizar a fruta, você leva lá, no máximo no dia seguinte, e fornece a seus tenebros. Uma outra situação que eu já testei, mas esse eu não aprovei, utilizei porque eu tenho bastante aqui, que são os talos, ou até as folhas da taioba. As folhas da taioba têm o mesmo problema de ser folha, então ela desidrata muito fácil. E os talos de taioba eu já notei que ele não desidrata, mas os tenebros não gostam muito. Eu não sei se é algum ingrediente que tem na taioba, nos talos, mas os tenebros não aprovaram muito, assim, normalmente sobra. Fica esses talos ou essas taiobas para o dia da troca você retirar. Então não aprovei. Eu estou colocando aqui como um exemplo do que eu já utilizei, mas esse eu não aconselho que se utilize. Outras folhas que eu já testei aqui, Ora pronobis, bertalha, moringa, porque são plantas assim com bastante concentração de nutrientes, né, de proteínas, e são plantas que eu tenho aqui. Mas também não, por ser folhas, eu não gosto muito de fornecer folhas, então não aprovei muito, mas é uma opção. E também os tenebros não gostam muito. A bertalha, por exemplo, ela tem uma característica de reter bastante água na folha, então seria bom nesse sentido, diferente da moringa. Ora pronobis tem um pouco disso também, mas os tenebros não gostam muito. Normalmente sobra isso na caixa quando a gente vai fazer a troca. E uma outra opção que eu testei aqui desde o início da minha criação, já falei lá naqueles primeiros vídeos que a gente fez, de uma forma bem amadora até, mais do que essas, sobre tenebro, que é coco verde. Aquela parte do coco verde, da fibra do coco, né? Você toma a água do coco e aí corta aquele coco verde em pequenos pedaços e fornece. Funciona bastante bem também. Não tem muito problema de fermentação, de apodrecimento, e os tenebros gostam bastante. Normalmente, se você fornecer em quantidades adequadas, eles consomem tudo. Como fornecer, então, essa fonte de umidade aos tenebros? A ideia não é esgotar o assunto, mas fornecer algumas dicas de maneiras assim mais adequadas que a gente tem vivenciado aí nos últimos meses ou anos, né, sobre a forma de fornecer essa fonte de umidade ao tenebre. Primeiro, independente de qual você vai fornecer, se puder cortar em um dia e fornecer a eles no outro, é melhor. Por quê? Porque, por exemplo, a abóbora, o chuchu, ela tem recém que você corta ela apresenta uma característica de ficar um pouquinho liguento. Pepino, por exemplo, já é muito úmido, tem muita água, melancia também. Se você corta num dia e deixa para fornecer no outro dia, você vai notar que esse excesso de umidade ele dá uma secada.
ele vai ficar com a parte externa do pedaço mais seca. Então você consegue colocar, inclusive, diretamente no substrato, sem que tenha problema de fermentação ou algo assim. Então, o ideal é isso. Corta num dia, fornece no outro. Se isso não for possível, se você tem que fazer tudo no mesmo dia, e puder, corta, coloca num papel, ou seja, em cima, ela deitadinha em cima de um papel por algumas horas. Essas algumas horas depende muito da condição que você tem. Pode ser 2 horas, 3 horas, 8 horas. Você pode cortar de manhã e fornecer no final da tarde. Porque não precisa ficar de um dia para o outro. Esse processo de deixar em cima de um papel já vai absorver o excesso de umidade. Aí você já pode colocar lá diretamente sobre o substrato, que não vai ter problema. Uma outra dica que eu aprendi também aqui na prática é cortar fino. Mesmo que seja para tenebro gigante, já em estágio da larva adulta, quanto mais fino você cortar, e obviamente que não vamos ao excesso de ter que ser menos de milímetro, não é isso. Mas quanto mais fino você corta, 1, 2, 3 milímetros, a tendência é que o tenebro se alimente desse material de uma forma mais integral, ou seja, ele consuma tudo. Se você colocar ali pedaços de 5, 6 centímetros de grossura, provavelmente no dia que você vai trocar vai ter restos ainda lá. Eles não vão ter conseguido se alimentar de tudo. Então cortar fino é uma boa dica também. Fornecer a cada 2 ou 3 dias. Isso é uma média que eu tenho notado aqui que funciona muito bem para mim, que seria o tempo de troca, né? Já falando sobre esse assunto, tempo de troca. Em geral, eu tenho feito dia sim, dia não. Ou seja, então se na segunda eu forneço a fonte de umidade, normalmente na quarta eu volto lá nas caixas, abro, retiro aquilo que sobrou, se é que sobrou alguma coisa, e forneço a nova. Normalmente isso, óbvio que não é uma regra assim absoluta, depende muito do que a gente tem disponível, da disponibilidade nossa com relação a outras atividades também, mas normalmente 2 ou 3 dias. A minha exceção a isso é quando, por exemplo, eu vou ficar indisponível por algum tempo, supostamente viajar, alguma situação que eu, por 4, 5, uma semana eu não vou poder acessar ali os tenebros e fazer a manutenção, então eu coloco um pouco mais do que o normal e aí espero mais dias, que normalmente aí nessas condições que eu acabei de falar não passa de uma semana. Outra dica, retirar a sobra da troca anterior. Sempre quando você vai, após ter fornecido uma vez, numa segunda vez em diante, você vai fornecer a nova fonte de umidade, sempre que possível, retire o que sobrou do fornecimento anterior. Raramente não vai sobrar nada. Pode até acontecer de você chegar num ponto ótimo, de você saber exatamente quanto você fornece, que vai sobrar quase nada. Mas, normalmente, alguma coisa sobra. Seja um pouco da casca ou sobra mesmo da fonte de umidade, pode ser que sobre alguma coisa. Então, retira esse resto que já vai estar numa condição de pré-fermentação, evita que estrague o substrato, retira antes de fornecer a nova. Essa outra dica aqui é quase uma pergunta, né? Na verdade é uma pergunta. Como fornecer? Colocar direto no substrato, que seria a ração ou farelo, ou colocar um papel antes e colocar ele lá em cima? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta única, depende. Depende, primeiro, do seu conhecimento. Você já tem experiência, já forneceu isso várias vezes, você sabe que quantidade que aquele lote de tenebros consome em quanto tempo? Se você sabe, você pode colocar direto, mesmo sendo melancia, sendo pepino. Colocando a quantidade que o tenebro vai consumir em um dia, por exemplo, não tem problema você molhar o substrato. Agora, se você não sabe, você não tem ainda esse conhecimento, essa experiência, coloca no papel. A outra situação é assim, que tipo de fonte de umidade que você está fornecendo? É uma fonte dessas mais úmidas, como tomate, pepino, melancia? Ou é algo mais seco, algo mais que não solta assim tanta água, como por exemplo uma madeira, como eu disse aí, no exemplo que eu já forneci, uma madeira verde no caso, né? Eu até não destaquei isso, mas a madeira ali ela é recém-cortada da árvore, obviamente, não é madeira seca. Ou coco, ou alguma outra fonte de umidade mais seca. Você pode, de repente, fornecer diretamente no substrato, assim não tem uma regra. Eu já utilizei todas elas praticamente em todas as situações e digo que não existe uma situação perfeita. Depende muito. Depende da fonte de umidade e depende do seu conhecimento. Principalmente até quanto tempo o tenebro vai consumir essa fonte de umidade que você está colocando lá. Grosso modo, o que eu queria falar com vocês era isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham assimilado. Se tiver qualquer dúvida, sugestão ou crítica, deixe aí nos comentários. No próximo vídeo a gente vai mostrar na prática, como é de praxe, a aplicação dessas situações que eu falei aqui
mostrando como a gente faz na nossa criação. Grande abraço e até o próximo vídeo.